Começa agora na Mariana FM. Programa Palavra de Fé. Apresentação: Pastor Bruno Moreira. Boa noite, amados ouvintes da Mariana FM. Aqui quem vos fala é o pastor Bruno Moreira. Está começando mais um programa Palavra de Fé. Vamos junto até às 18h30. Você pode participar conosco pelo nosso WhatsApp da Fé. É isso mesmo, o número é 31 98343 6777.
Você está ouvindo o programa Palavra de Fé. Boa noite, amados ouvintes da Rádio Mariana FM. Aqui quem vos fala é o pastor Bruno Moreira, em mais um programa Palavra de Fé. Amados, noite de oportunidade, a qual o Senhor nos concede de sermos revestidos pelo seu poder. Sabemos bem que a nossa vida é marcada por adversidades, por lutas, por conflitos, tanto internos quanto externos, familiares, profissionais. Em todas as áreas de nossa vida travamos as suas lutas. Há aqueles que sobressaem, com forma mais ágil, que são mais astutos, e aqueles que têm grande dificuldade de superar obstáculos e lutas. Mas bem sabemos que em todas essas lutas há um Deus a qual conhecemos como o Senhor dos Exércitos. Aquele que venceu todas as batalhas. Não houve batalha que assim o Senhor não viesse a ser louvado, glorificado. E assim temos como certo que nos últimos dias o Senhor tem nos dado já uma palavra de vitória, porque Ele sairá vitorioso, e todos aqueles que se acharem na sua presença terão na sua mão a vitória, a qual já nos foi concedida por meio de Cristo Jesus, a qual neles somos mais do que vencedores. E é sobre isso que o Senhor quer falar conosco através da sua palavra que se encontra no Evangelho a qual escreveu Lucas, no capítulo de número 24, o verso é o de número 49, que diz assim: E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Há um revestimento da parte de Deus que está direcionado sobre aqueles que agora buscam a face do Todo-Poderoso, aqueles que compreendem que uma promessa do céu nos foi dada. Assim temos como exemplo claro o que sobreveio a esses que receberam esta palavra. Jesus está direcionando a sua palavra aos seus discípulos e àqueles que lhe seguiam após a sua morte e ressurreição. Jesus ressuscita e ainda assim traz muitos ensinamentos aos seus. E após o término desses ensinamentos, Jesus, pronto a ser levado, assunto aos céus, Jesus agora volta-se a eles dizendo: Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Havia uma ordem para a pregação do Evangelho, para a expansão do Evangelho. Havia uma ordem para o crescimento da igreja, a qual nos foi revelada por Cristo Jesus. Sabendo bem que agora algo era necessário para que este Evangelho não viesse a ser pregoado somente por palavras, como diz o apóstolo Paulo, persuasivo de sabedoria, mas sim por manifestação de poder, porque assim cuidou Deus de nos dar a pregação do Evangelho, acompanhada por manifestação do poder de Deus. Mas uma ordem antes é dada aos discípulos, aqueles que seguiam a Cristo, para que esses ficassem em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder. E assim o Senhor os dá, como está em Atos 2, estando todos reunidos no mesmo lugar. Quando se ouviu do céu um som veemente e impetuoso, e eles viram línguas repartidas como de fogo, a qual pousou sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. E ali falaram em novas línguas. E todos os homens religiosos estavam reunidos em Jerusalém e contemplaram aquele mover do Espírito. Era algo tão extraordinário que a Bíblia nos diz que Pedro, sendo um homem indouto, o que nós compreendemos que Pedro não era um homem que tinha estudo suficiente para trazer a mensagem a qual Pedro, se levantando, trouxe. E pregando aquela multidão, quando muitos tinham por certo que eles estavam embriagados, Pedro, tomando mão da palavra, e diz que eles não estavam embriagados, mas se cumpria a promessa de Joel, que o Senhor encheria aquele povo com o seu Espírito Santo, e haveria sonhos, profecias. E assim Pedro, tomando mão da mensagem, quase 3.000 almas se convertem ao Senhor pela pregação do Evangelho, numa manifestação de poder por meio do Espírito Santo de Deus. Digo a você, meu irmão, minha irmã, você ouvinte da Rádio Mariana FM nessa noite de hoje, que Deus tem um revestimento para a sua vida. Deus tem revestimento para a sua vida. É por isso que quando você decide
a seguir os passos de Jesus, você não está só. Quando você decide largar uma vida de pecado, você não está só. O mal que hoje te detém, que te cerca, não será suficiente, porque Deus lhe revestirá de poder. A partir do momento que você decidir a seguir a Cristo, porque Ele te dará estar em Jerusalém. Em meio ao processo de Deus, Ele lhe dará a estar no seu castelo forte, no seu refúgio, na sua fortaleza, no seu esconderijo, no seu pavilhão. E lá Deus te revestirá de poder. E quando saíres, certamente contemplará o poder de Deus sobre a tua vida. E verás que verdadeiramente o Senhor reveste os teus. Há muitas lutas e batalhas que nós travamos, que a nossa perca, o nosso prejuízo se dá pela falta de revestimento, de preparação. É um povo despreparado em meio a uma guerra que não foi calculada, e assim certamente a derrota tem sido algo comum na vida destes, que aceitam a derrota por medo de acreditarem na vitória. Não conseguem mais acreditar, porque pensam que a guerra, a luta, deve ser travada segundo a sua capacidade, segundo a sua força. E assim caem em engano, esquecendo que Deus disponibilizou todo um arsenal, um armamento, que deve ser usado pelo povo que crê em Deus e que busca assim a sua face. Um armamento que deve ser usado de forma legítima e genuína. Por isso nós temos como certo, quando travamos lutas ou quando falamos acerca de revestimento e preparação para a luta, o livro de Efésios, capítulo 6 e o versículo 10, aonde o apóstolo escreve acerca desta armadura, trazendo o exemplo de uma armadura comum usada pelo povo romano. Ele descreve o revestimento para a cabeça, o capacete da salvação, o revestimento para os órgãos vitais, sendo o coração, rins, pulmão, a couraça da justiça, trazendo de certo um revestimento para o uso de suas mãos, para a proteção do teu corpo em meio à peleja, o escudo da fé, calçado os pés na preparação do evangelho e, acima de tudo, usando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quando nós estamos revestidos, nós estamos preparados. Nós estamos agora tomando mão de algo que o próprio Deus preparou para nós, para vencermos luta. Você quer travar a luta? Talvez a luta que Deus está te dando hoje é lutar pela sua família, é lutar pelos seus filhos, é lutar pelo seu lar, pelo seu casamento, é lutar pela sua vida profissional, porque você entende que Deus te chamou para fazer aquilo, mas você tem encontrado vários obstáculos, você tem lutado para que haja uma harmonia, uma comunhão, uma compatibilidade no seu casamento, no seu relacionamento familiar, e você não tem encontrado isso, e Deus hoje te traz a revelação que há da parte de Deus um revestimento. Há males, amados, que se formos descrever aqui, foge ao nosso tempo, mas que nós precisamos estar revestidos para enfrentar. Há pessoas que usam de má fé, com coração perverso, astuto, que não conseguem ver o bem e nem as conquistas daqueles que lhes são próximos, que agem de forma muito perversa e buscam recursos que são para a condenação, mas que têm o seu efeito. Se você quer chegar, se você quer alcançar, se você quer vencer, você precisa estar revestido pelo poder de Deus. Porque acima de tudo a nossa luta não é contra a carne nem o sangue. A nossa luta é contra principados, potestade e príncipe das trevas nos lugares celestiais. Uma igreja revestida, um povo revestido, compreende quem é o seu adversário e sabe bem quais são as armas da sua milícia. E assim, estando revestido, sabe que nessa investida do inimigo, ele está preparado, ela está preparada. Por isso vai vencer. Eu lhe convido hoje a se levantar, a tomar uma posição e começar a lutar por aquilo que o Senhor tem lhe dado, a lutar por aquilo que o Senhor tem lhe concedido, sendo o princípio maior de toda luta a salvação, mediante a fé. Pela graça de Deus nós somos salvos, isso mediante a fé. Então a primeira coisa que eu lhe convido é se levantar para lutar pela salvação da sua alma. A salvação da sua alma, é isso mesmo. Se levante hoje, porque em primeiro lugar veio o reino dos céus e a justiça de Deus.
e as demais coisas vos serão acrescentadas no seu lar, no seu trabalho, na sua vida profissional, na sua carreira, na sua vida sentimental. Deus lhe acrescentará. Mas em primeiro lugar o Senhor estabelece o reino. E aqueles que lutam nos lugares celestiais precisam entender que o princípio de Deus, o princípio que Deus nos concedeu, tratando acerca de coisas tão preciosas, está o reino dos céus e a justiça de Deus. E as demais coisas o Senhor nos acrescenta no decorrer da caminhada, porque Ele é o nosso pastor e de nada teremos falta. Ele é o Deus que cuida de nos dar uma mesa na presença dos nossos inimigos. E quando nós estamos lá sentados e os nossos inimigos assistindo, o nosso cálice transborda. O nosso cálice transborda. Tenha isso como discerne da parte de Deus. Deixa que Deus lhe capacite e lhe revista. Porque hoje o Senhor prepara um dia de vitória para a sua vida. Um dia de conquista para a sua vida. Seja um vencedor. Ou melhor dizendo, seja mais do que vencedor em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus o Pai vos abençoe, que assim o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja convosco. Amém. Continue ligado na Mariana FM. O programa Palavra da Fé volta já já. Programa Palavra de Fé. Apoio Casa de Carne Bom Sabor, Rua Bom Jesus, número 660, Barro Preto, 3558-2322. Tina Salgados e Doces para Festas, Rua das Rosas, 445, Bairro São Cristóvão, saída para as mineradoras, 31-99912-6037. Lourival Autopeças Centro Automotivo, Rua Antônio Alves, número 43, Bairro São Cristóvão, 31-9674-3652 ou 31-3560-1816. Autoelétrica Oliveira e Autopeças Marquês do Pombal, número 130, Bairro Rosário, conhecida como Elétrica do Zé Felipe, 3557-3803 e loteamento Recanto das Flores, em Padre Viegas, 31-98457-4073. Seja um apoiador deste programa. Entre em contato pelo telefone 31-98213-3559. Voltamos a apresentar Programa Palavra da Fé. Momento da oração. Senhor meu Deus, Tu és o Senhor dos exércitos. Ó meu Pai, em Cristo Jesus nós vemos quão valente és o Senhor, aquele que desceu à casa do que se opunha e se colocava como valente, Satanás. E assim o amanietou e o amarrou, o prendeu debaixo dos teus pés e nos concedeu a vitória. És o Deus que está conosco, e assim temos como certo que aquele que tem a chave do inferno é aquele que tem a chave da vida, e aquele que tem todo o poder na palma de tuas mãos. Nada lhe foge ao controle, porque o nosso adversário já foi vencido na cruz do Calvário, e o Senhor nos deu a triunfar, e estamos estabelecidos em lugares celestiais. Ó Senhor meu Deus, quão grande e glorioso é o gosto da vitória em Ti, Senhor. Por mais duras e dificultosas sejam as aflições dessa terra, nada se compara com a esperança das bênçãos futuras, da glória que há de vir. Por isso temos como certo que as aflições deste tempo presente não podem se comparar com a glória que há de vir, porque certamente o que há de vir virá e não tardará. Ó Senhor Deus, dai-nos, ó Pai, a sermos revestidos neste poder e nesta unção, para que todos que agora estão debaixo de uma ação demoníaca, diabólica, para que todos que estão debaixo agora de uma ação do inferno
de uma influência maligna, o Senhor possa estar quebrando essas cadeias. O Senhor possa estar quebrando, ó Deus, este mal. O Senhor possa estar lançando por terra, Pai, este mal que se levanta para tentar contra esta alma, contra esta vida. Senhor Deus, seja conosco e começa, Deus, a jogar por terra esses balinhos, esses lugares estabelecidos para que males sejam causados. São obras, ó Deus, que agora são feitas em cachoeiras, em matas virgens. São obras que são feitas agora, Senhor Deus, de forma astuta. Um mal, Deus, que tem sido combinado até mesmo em cemitérios. Grande é a ousadia do adversário e com aqueles que lhe servem. Mas és o Senhor Deus que está conosco, estabelecendo tempo de vitória, tempo de conquista. Oh, meu Deus, aqueles que têm sido alvos do adversário. E assim o Senhor tem lhes dado, ó Deus, a revelação diante do mal que tem o cercado. Mas eu lhe clamo e lhe peço que agora, Deus, o Senhor lhes dê livramento no meio do laço do passarinheiro. Porque certamente o seu pé está preso no laço da armadilha. Mas és o Senhor Deus, que assim é poderoso até mesmo para livrar do laço do adversário, da armadilha do maligno. Livra, Deus, nesta manhã de hoje. Ou melhor dizendo, livra nesta noite de hoje. Porque só tu, Senhor Deus, tem o poder na palma de tuas mãos para livrar este homem e esta mulher, para livrar este casamento, ó Deus, da falência, da destruição. Por este homem que se levantou nesse dia, por esta mulher que se levantou nesses dias para destruir este casamento, porque não aguenta ver a felicidade, a conquista, a vitória sobre esta casa. Ó Senhor Deus, mas que não seja ele, nesta noite de hoje, a alcançar tão perverso mal, tão perverso feito. Livra, Deus, esta casa mais uma vez. Revela, Deus, este coração que tu és Deus, que livra, que cuida, que trabalha, para que este casamento seja preservado mais uma vez. Abre-lhes os olhos, porque certamente o inimigo se levantará mais uma vez. Mas se assim o Senhor os dá uma palavra de advertência, para que assim de antemão se preparem contra a investida do maligno, contra a investida do adversário. Capacita e os prepara nesse dia de hoje, para que esses, ó Deus, assim perseverem em buscar a tua face, em ser revestido desta unção, para que preservem, ó Deus, a bênção que o Senhor os concedeu, por meio da família, por meio do lar. Livra, Deus, os filhos de toda ação do adversário. Livra, Senhor da glória, esta família nesta noite. Livra, Senhor da glória, aqueles que estão debaixo, oh Senhor da glória, de tormento, de perturbação. Homens e mulheres que não dormem à noite, antes são tomados de grande perturbação, para que assim não haja descanso, para que não haja paz, não haja sossego. Mas és o Senhor Deus que nos concedeu a paz que excede todo entendimento. Que a paz do Senhor entre no lar deste homem, que a paz do Senhor entre no lar desta mulher, que a paz do Senhor possa estar tomando agora, Deus, o ambiente familiar. Que a paz do Senhor possa estar tomando, ó Deus, agora o coração deste jovem que tem andado em guerra com seus pais e com sua família. Mas assim a família não compreende que o mal se desencadeou. O coração se manchou e se contaminou pelo ódio. Mas o Senhor entra com providência hoje. O Senhor entra com providência agora. O Senhor entra com providência neste momento de oração, limpando esta casa, arrancando as influências que entraram por meio da rede social. Ó Senhor Deus, vai quebrando, ó Pai, nesta hora, todo este mal. Vai lançando por terra, Deus, este mal que se estabeleceu e que se alojou nesta casa. Dai uma ordem hoje, Senhor, para que Satanás mais uma vez seja repreendido. Que pegue toda a sua bagagem, todo o seu lixo e bata em retirada. E retorne para onde veio. E não volte mais em nome do Senhor Jesus. Não retorne mais em nome do Senhor Jesus. Livra, Deus, este jovem. Livra este pai de família do pecado que o escraviza. Livra da pornografia. Livra, Deus, do pecado da sensualidade. Livra do pecado do adultério, Senhor Deus. São muitos males
que agora tem acometido os teus. Mas és o Senhor Deus que traz esperança, para que este saia vitorioso desta luta, para que o inferno, Deus, não se glorie diante deste que o Senhor chamou para a tua maravilhosa luz. Assim, Deus, os abençoe, os guarde, os livre deste mal que tem se levantado todos os dias. Mas este mal, junto de Satanás, se levanta para cair. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Venha me dizer que sua coragem acabou. Não venha me dizer que o seu Deus te abandonou. Foi escolhido, de unção foi revestido a ser guerreiro, sim, guerreiro do Senhor. Não venha me dizer que sua coragem acabou. Não venha me dizer que o seu Deus te abandonou. Foi escolhido, de unção foi revestido a ser guerreiro, sim, guerreiro do Senhor. E sem olhar pra trás, siga em frente, siga com essa força, guerreiro valente. Seu Deus está contigo, Ele não te esqueceu, por isso te convida a ser guerreiro seu. Cingido na cintura com o cinto da verdade, vestido com a couraça da justiça e santidade, o selo calçado nos pés e o escudo da fé na mão, e na cabeça o capacete da salvação. Um valente guerreiro nunca desanima, pois sabe que a sua vitória já está escrita. Fortalecido no Senhor e na força do seu poder, nada irá o abalar, tudo poderá vencer. Cingido na cintura com o cinto da verdade, o zelo calçado nos pés e o escudo da fé na mão. Um valente guerreiro nunca desanima, sabe que a sua vitória já está escrita. Fortalecido no Senhor e na força do seu poder, nada irá o abalar, tudo poderá. Cingido na cintura com o cinto da verdade, vestido com a couraça da justiça e santidade, o selo calçado nos pés e o escudo da fé na mão, e na cabeça o capacete da salvação. Um valente guerreiro nunca desanima, pois sabe que a sua vitória já está escrita. Fortalecido no Senhor e na força do seu poder, nada irá o abalar, tudo poderá. Um valente guerreiro nunca desanima, pois sabe que a sua vitória já está escrita. Fortalecido no Senhor, tudo poderá vencer. Foi escolhido. Não venha me dizer que sua coragem acabou. Este programa é uma idealização da Igreja Pentecostal da Palavra de Deus. Participe do programa Palavra de Fé através do nosso WhatsApp da Fé 31 98343 6777. Mande o seu pedido de oração ou seu testemunho para o nosso WhatsApp da Fé 31 98343 6777. Venha
e traga sua família até uma de nossas congregações. No bairro Cabanas, Rua Itaúna, número 250. Em Padre Viegas, Rua Pedro Marinho Gomes, número 212. No bairro Rosário, na Perimetral Sucupira, 727. Na Vila Santa Efigênia, na entrada da Barroca. E a nossa sede, na Rua Rouxinol, número 12, no bairro Estrela do Sul. Você acabou de ouvir o programa Palavra de Fé, com o pastor Bruno Moreira.